Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa O que diz a Ciência, uma produção da TV USP Piracicaba que tem por objetivo levar ao conhecimento da sociedade, ao seu conhecimento, um pouco daquilo que é desenvolvido no âmbito da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e seus diversos departamentos e laboratórios. E hoje eu tenho o prazer de receber a professora Natália Nascimento, que é docente e pesquisadora do Departamento de Ciências Florestais e que esteve junto com um grupo de estudantes representando a escola durante a COP30 e vai conosco conversar aqui, abrindo essa nossa série especial sobre reflexões relativas à COP30, vai partilhar um pouco conosco aquilo que viveu, ouviu, e aquilo que compartilhou lá através da sua experiência. Professora, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Fabiano. Professora, a gente ouviu muita história, eu que não fui e boa parte da população brasileira, né, que não pôde se fazer presente, ouviu muitas histórias com relação à COP. Algumas muito positivas, outras muito negativas, alguns com um balanço com muita esperança, outros com um balanço assim, muito pessimista, mas eu queria ouvir da senhora, enquanto cientista, pesquisadora e que esteve lá. Qual é a sua leitura, né, agora que o evento passou, que o encontro passou, com a sua leitura sobre os avanços obtidos na COP? Bom, nós tivemos muitos avanços, principalmente para a área ali da sociedade civil. Então foi uma COP diferenciada, porque nós tivemos durante muitos anos COPs em países com sistemas ditatoriais, onde a manifestação popular era proibida. Em Belém, a manifestação popular era a ordem do dia. Todo dia tinha uma manifestação, uma presença muito forte da população tradicional, população indígena, extrativista, movimento de mulheres. E isso refletiu um pouco no documento final da COP. Então tivemos um documento com uma transição justa, onde a gente prevê ali segurança de emprego, segurança alimentar, segurança de renda para a população nessa transição que a gente precisa fazer. Mas temos um plano, por exemplo, de gênero, que é justamente buscar espaços e financiamento para que mulheres consigam participar em espaços de negociação de grande importância, como as COPs e outros tantos. Além disso, tivemos demarcação de várias terras indígenas, que era uma demanda que estava ali há muito tempo deixada de lado, né? E, assim, de modo geral, a sociedade civil conseguiu alguns avanços. Tivemos discussão sobre a importância da juventude e foi interessante porque os alunos estavam ali, os alunos da Exalc, participando de toda essa discussão. E de outro lado a gente teve alguma falta de avanço, né, que não era assim o que a classe científica esperava. Em que, por exemplo, professora, que pontos a senhora acredita assim, que poderia ter se avançado mais? Então, essa COP foi a primeira COP que nós tivemos um pavilhão de ciência. Então, tivemos um espaço que foi idealizado pelo professor Carlos Nobre, que é um pesquisador brasileiro, e pelo Johan Rockström, que é o professor que idealizou a teoria dos limites planetários. Então, temos essas duas figuras super importantes na ciência e um espaço de tomada de decisão onde a gente conseguia ver circulando ali os ministros, os grandes cientistas, conversando, enfim. Algo que ficou muito claro na COP é a importância, o peso das emissões provenientes de combustíveis fósseis, que são responsáveis por mais de 80% das emissões globais. Em um momento em que estamos tendo recorde de temperatura, aumento do número de desastres naturais, de eventos climáticos extremos. Então, falar de transição de combustíveis fósseis era o mínimo que se esperava, né? Então, o governo brasileiro foi com o famoso roadmap, o mapa do caminho, tentando mostrar alguns caminhos para essa transição. No início do mês, nós havíamos um grupo de cientistas, eu pela USP, pela Exalc, participando, nós havíamos lançado um estudo tentando informar o governo brasileiro sobre esse desenho do mapa do caminho, mostrando que é possível alcançar emissões zero uma década antes e dizendo quais são os setores chaves para que isso seja realizado. E daí fomos com essa esperança, vários de nós, né, com muito foco em tentar trazer essa discussão do combustível fóssil dentro das negociações.
E daí nós sofremos uma pressão muito grande nos últimos dias dos países produtores de petróleo. E foi um grande impacto, Fabiano, porque nós tínhamos um desenho, um primeiro rascunho, que já era um pouco problemático, porque as metas não eram tão ambiciosas quanto a gente esperava, mas quando saiu o documento final, tudo que se falava de combustível fóssil foi retirado. Então nós estamos falando de transição justa, nós estamos falando do papel das florestas, da restauração, mas não falamos de combustível fóssil, que é a principal fonte de emissão. Então por isso que a sociedade, principalmente os cientistas, as pessoas que estão atentas a esses números se sentiram traídas, porque se tinham muita esperança nessa COP, que seria a COP da implementação, a COP da ação, e quando vimos o documento final, o principal ponto, que era um ponto crítico e muito criticado nas COPs passadas, pela influência dos produtores de petróleo, essa influência continuou. E que provavelmente, muito provavelmente, se tinha grande esperança justamente por aquilo que a senhora comentou, porque pela primeira vez um encontro dessa natureza acontecia também fora daquele eixo reconhecidamente dependente da produção de combustível fóssil, né, da extração e beneficiamento, né? Exatamente. Então foi um choque para todo mundo. Então tivemos avanços de um lado, mas esse ponto principal ficou assim, muito problemático. E a gente sabe que o que se emite hoje, o ápice de aquecimento, né, desses gases, vai ser daqui a 20 e outros a 40 anos. Então, a gente precisa zerar imediatamente, né? Precisamos, principalmente o setor de transportes. Então, assim, foi muito complicado. A gente fala muito de florestas, né? Por todo o contexto brasileiro, a gente coloca uma pressão muito grande nas florestas, na restauração, na população tradicional. Mas do jeito que as coisas estão, nós estamos nos perguntando, será que as florestas vão dar conta de sequestrar tudo que a gente está emitindo? Sendo que a cada ano a gente está batendo recorde? Então foi um pouco chocante esse documento final nesse sentido. Na sua percepção, professora, comparando com as edições anteriores, constatou-se assim uma ausência significativa de chefes de Estado. Edições anteriores contaram com a participação, principalmente como a senhora falou no começo, ali nos primeiros dias, primeiras semanas, que são promovidos alguns encontros com chefes de Estado e que de certa forma vêm para chancelar ou para prestigiar iniciativas dessa natureza. Qual a sua leitura com relação a essa questão nessa edição? Fabiano, essa é uma questão muito complexa, porque a gente teve toda aquela discussão sobre a questão de infraestrutura, que no final das contas não era tão problemática assim. Vimos que nas últimas semanas o pessoal estava alugando, né, espaços em hotel, enfim, um preço muito baixo. Mas eu vejo com preocupação a falta de importância dada a esse tipo de evento, de negociação por chefes de Estado, em um momento onde muito se discute guerra. O presidente Lula, por exemplo, ele, em uma das mesas de negociação da COP, ele fez um discurso e mostrou que o que se gasta, que está se gastando com as guerras hoje, é muito superior ao que a gente precisaria de financiamento para adaptação climática. Então, assim, é uma questão de prioridade. Então, a gente tem preferido falar um pouquinho, foi um problema de infraestrutura, foi um problema de logística, porque olhar para esse outro lado, onde os chefes de estados responsáveis por países, por populações, por futuras gerações, não dá a devida importância a esse momento que a gente está vivendo, e essa necessidade de refletir, de investir em ciência, de entender de fato as transições que precisam ser feitas, é muito mais preocupante. Agora, professora, algo que acredito que seja dúvida de boa parte da população. Nós temos esses encontros, né, como eu comentei, tivemos Rio Mais 20, tivemos as outras edições da COP, né, mas é importante nós nos atentarmos ao fato de que aquilo que é tratado não acaba ali, né? Na verdade, a proposta é que aquilo que foi, de certa forma, acertado durante esses dias de evento, negociado, definido, isso então gera uma agenda de atividades que passa a ser, vamos dizer assim, obedecida ou observada a partir
do dia seguinte ao final do evento. Como é que isso se dá? Para quem nos assiste e ficou, né, ouvindo o telejornal só falando de começou os problemas de infraestrutura, terminou. Não terminou o encontro, Sim. mas aquilo que foi definido, encaminhado, a partir de agora, qual é o tratamento que essas informações, essas decisões recebem, professora? Bom, essas conferências, elas são fundamentais, elas influenciam nossa vida mais do que a gente imagina. Uma das metas, por exemplo, no Mapa do Caminho é aumentar uma porcentagem, por exemplo, de uso de carro elétrico até 2030 no Brasil. Influencia a nossa vida diretamente, né? Então a gente teve esse mapa do caminho que não foi implementado, embora tenha sido aceito por 80 países. Mas o que acontece depois disso? Nos últimos dias da COP, a gente viu muita gente falando, nossa, não chega a consenso, não chega a consenso. Porque o texto ele tem que ser aprovado por todos os países. Né? Então é uma vírgula, o significado de uma frase, tudo isso é muito medido. Depois que a gente tem esse documento final, a gente tem um compromisso dos países. Então a implementação do que foi acordado, principalmente financiamento, adaptação climática, se falou muito em adaptação climática nessa COP, ela começa a etapa de implementação internamente. Né? Uma das coisas, por exemplo, que muito se tem debatido é, nossa, que pena que o mapa do caminho proposto pelo governo brasileiro não foi aceito, mas não nos impede de tentar implementar no nosso país, já que é uma proposta tão boa. Né? Então, a partir de agora, todo o financiamento que foi levantado, todas as metas, elas começam uma reestruturação por dentro do governo para que elas sejam implementadas. Perfeito, quer dizer, no caso, se é aceito por unanimidade, de certa forma nós temos o compromisso de toda essa coletividade de implementar. Sim. Mas como a senhora fala, o fato de nem todo mundo ter assinado o plano não impede que o governo brasileiro e outros governos parceiros acabem adotando isso. Na verdade, não vai existir a contrapartida daqueles que não aceitaram. Sim, sim. O documento final, ele é sempre resultado de consenso. Né? O mapa do caminho, por exemplo, dos 180 países, foi aceito só por 80. Então, não entrou nos documentos finais da COP, né? O que entrou foi a transição justa, o plano de adaptação, o financiamento para países, financiamento para a igualdade de gênero, enfim. Tudo isso a gente vai ter que começar a trabalhar a partir de agora para que seja implementado. Mas uma coisa interessante, Fabiano, que ocorreu foi o papel da Colômbia. A ministra de Meio Ambiente da Colômbia, ela foi muito incisiva no fim dos combustíveis fósseis, na necessidade de que aquelas pessoas que estavam tomando decisão entendessem a realidade. E fazer essa COP em Belém foi fantástico, porque fora ali da zona da COP a cidade estava muito quente, muito quente. Estava todo mundo passando mal de verdade, né? E daí foi um choque de realidade bem interessante. E ela usava a todo momento isso para dizer, olha, vai ser assim. Essa é a nova normal, né? Então ela fez várias propostas e a Colômbia ela já está se comprometendo a assumir a liderança em negociações, pelo menos aqui dos países da América do Sul, para fazer essa transição de combustíveis fósseis. Muito bom. Tivemos então alguns impactos práticos, benéficos e práticos. Sim. O programa O que diz a Ciência, hoje conversando com a professora Natália Nascimento sobre a COP30, vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa O que diz a Ciência, hoje abrindo essa série especial sobre a participação da Exalc na COP30. Eu tenho o prazer de receber a professora Natália Nascimento, que é do Departamento de Ciências Florestais aqui da Exalc. Professora, agora eu quero me ater à questão da participação da senhora e do grupo que a senhora levou, né? Acho que uma questão muito interessante, muito legal, é que a senhora não foi sozinha. A senhora levou um grupo de estudantes para vivenciar essa experiência, que com certeza tem um impacto muito importante na própria formação deles. Fala um pouquinho sobre qual foi a proposta e como é que isso se deu. Bom, foi um grupo de 14 alunos
que partiu comigo para Belém. Esse grupo, eles compõem um grupo de extensão que foi resultado de uma disciplina de políticas públicas, onde eu tento incentivar muito o pensamento crítico. Terminou a disciplina e eles ficaram, nossa, a gente precisa criar alguma coisa, a gente não pode parar por aqui. E a gente estava no momento que muito se falava de COP. Então surgiu a ideia em sala de aula, vamos tentar ir para a COP. E tentamos várias formas de conseguir financiamento, enfim, e nós conseguimos um grande apoio da Pró-Reitoria de Graduação, da USP, e ajuda, parceria da Universidade Federal Rural da Amazônia, que cuidou de toda a hospedagem desses alunos, tiveram uma hospedagem maravilhosa em Belém, muito melhor do que muito hotel. E também contamos com a participação do IDFLORBio, né, que a gente pensou assim, nós precisamos aproveitar esse momento para reunir cientistas que nós acreditamos, que nós precisamos conhecer, que nós precisamos ouvir, que a gente precisa ver a discussão desses cientistas. Então promovemos o primeiro simpósio Clima e Floresta, e o IDFLORBio, que é o Instituto Estatal de Gestão de Áreas Protegidas no Pará, nos cedeu o auditório, coffee break, tudo que a gente precisava. Tivemos uma apresentação cultural com dançarinos de carimbó, enfim, eu via no rosto dos alunos assim aquele impacto de, nossa, isso está acontecendo, né? Então foi muito importante, tivemos pesquisadores brasileiros e pesquisadores estrangeiros no nosso simpósio. Uma acabou de ser premiada, a professora Mariela Espinha Claros de Varenga, esteve conosco. Então foi um momento muito especial, né? Tivemos uma parte da manhã toda voltada para a discussão de clima, de papel da floresta, como futuros engenheiros florestais, gestores ambientais e até da engenharia agronômica da universidade. Eles puderam ter a base científica durante a manhã. Durante a parte da tarde, tivemos rodadas de discussão com lideranças de movimentos, de jornalismo, da sociedade civil organizada, e os alunos da Exalc, junto com os alunos da UFRA e de outras instituições amazônicas, conseguiram subir ao palco para falar das suas angústias, das suas esperanças e trocar um pouco ali de conhecimento e experiência. E no final, escreveram juntos uma carta. É uma carta que está disponibilizada no site, enfim, da OCA, que fala assim das esperanças, dos anseios dessa nova geração diante de tudo isso. Então, assim, fizemos 3 coisas, né? Uma foi esse grande simpósio. Uma das alunas conseguiu, através da Associação Internacional de Engenharia, de Estudante de Engenharia Florestal, o passe para a Zona Azul, junto comigo. Tivemos a apresentação no pavilhão de ciência do estudo que eu mencionei anteriormente, foi um estudo de grande impacto. Então, tivemos esse momento no pavilhão de ciência da apresentação desse estudo, além de toda a participação ali, Zona Verde, Zona Azul, palestras. Os alunos puderam ver ali pessoas e referências que eles estudam em salas de aula, puderam conhecer e falar o que pensavam. Foi um momento fantástico. Interessante, a senhora comenta, né, Zona Verde, Zona Azul. Explica para quem está nos assistindo como é que estava essa organização lá em Belém, como é que isso funcionava? Então, pela primeira vez também uma COP teve várias zonas de trabalho, né? Então, as principais são a Zona Verde e a Zona Azul. A Zona Verde é onde a sociedade civil, ONGs, instituições de pesquisa, enfim, colocam seus pavilhões para ter seus eventos, palestras, e esse espaço é aberto à sociedade. Então era muito interessante, porque você entrava na Zona Verde, você via muitos indígenas, com seus artesanatos, com a sua família, quilombolas, enfim, era uma diversidade muito bonita de se ver. Na Zona Azul é o espaço de negociação, e daí você precisa ser credenciado pelas Nações Unidas para que você consiga entrar, porque você aí tem um espaço livre nas mesas de negociação, nos pavilhões dos países, no pavilhão de ciência. Então, além dessas 2 zonas, a cidade estava cheia de espaço. De outras iniciativas. Sim, uma delas, o próprio evento que estão. Exatamente, mas uma delas que foi fundamental também foi a AgriZone, que foi promovida pela Embrapa. Tivemos a Casa da Ciência, do Ministério de Ciência e Tecnologia, no Museu Guild. Tivemos a Free Zone, que era um espaço mais de interação cultural, que os alunos adoraram participar da Zona Livre. Então nós tínhamos muita coisa acontecendo na cidade.
Perfeito. Uma coisa que a senhora me comentou no começo, né, no primeiro bloco, e que despertou minha curiosidade, né? Algo que foi muito debatido foi essa questão da promoção de igualdade de gênero, né? E aí eu lhe pergunto agora, né, na condição de homem e de jornalista, como é que a senhora avalia a participação da mulher, de forma muito especial da mulher cientista, como a senhora é, né, nessa COP? Né? Houve avanço ou ainda o predomínio masculino era muito grande? Como é que a senhora lê isso? O predomínio masculino permanece. A gente está avançando aos poucos, né, Fabiano? Porque assim, a gente tem uma herança muito complicada. Mas essas negociações, a discussão, a gente via que a COP era um espaço onde essa discussão de gênero, ela foi muito importante, principalmente porque a gente teve acesso a muitas lideranças de comunidades amazônicas. E na Amazônia a gente tem um lema que diz, né, onde tem floresta em pé tem mulher. Porque a maior parte das lideranças de populações tradicionais, extrativistas, enfim, elas são lideranças mulheres. Então você está nesse ambiente repleto de mulheres, com cientistas mulheres, a gente consegue assim, estabelecer uma troca de saberes interessante, mas também refletir sobre o nosso próprio papel na sociedade. Então a gente percebia ainda uma presença significativa de mulheres, mas nos espaços de tomada de decisão a maior parte eram homens, e no próprio pavilhão de ciência e nos espaços científicos a gente também observava isso, o predomínio de homens. Porque o que me despertou a curiosidade é porque se o documento fala tanto, né, sobre, ou traz tantas propostas, né, com relação à promoção, mas um documento escrito predominantemente e votado, vamos dizer assim, aprovado predominantemente por homens, até onde ele efetivamente é representativo dos interesses da mulher, entende? Acho que por isso que me despertou, por isso da pergunta. Eu acho que a gente está num momento muito interessante da nossa sociedade, Fabiano, e que a gente não pode perder esse momento para discutir, para lutar por direitos, né? Então, se nós estamos mesmo em minoria de mulheres em um espaço predominantemente ocupado por homens, mas a gente está discutindo política pública, estamos discutindo futuro das gerações que estão vindo. Se a gente não se abre para isso, não é nem politicamente moral. Então, eu acho que foi um espaço muito interessante por causa disso. Nós tínhamos ali vários assuntos fundamentais e foi um momento crucial, chave, para que assuntos que a gente considera fundamental fossem inseridos. Então, com toda aquela atmosfera amazônica, como eu falei, Marina Silva de um lado, a ministra do Meio Ambiente da Colômbia, super eloquente, cientistas mulheres ganhando prêmio, eu acho que ninguém ia se opor ao plano de gênero que estava sendo proposto. E quais são suas expectativas, professora? Eu pergunto em duas vertentes, né? Enquanto docente da Exalc, que viveu essa experiência, que levou os alunos, que pôde proporcionar isso a eles e que pôde constatar o impacto, né, que essa experiência trouxe para a vida de cada um, e enquanto cientista, né? Aí agora falando na sua participação, talvez mais na Zona Azul, vamos dizer assim. Quais são as suas expectativas nesses dois âmbitos, ou nesses dois polos, a partir de agora? Ou seja, a COP terminou, todo mundo voltou para casa. O que a senhora espera que se colha a partir daquilo que foi plantado lá? Uma coisa eu acho fundamental, a experiência dos alunos foi exemplar. A gente percebe conversando com eles que mudou. Principalmente porque no Brasil muito se fala de Amazônia, mas poucas pessoas têm a oportunidade de viver a Amazônia, principalmente um evento como esse, onde a cultura, a comida, o linguajar, as demandas mesmo da região, elas ficam escancaradas. Então foi fundamental, eu espero que isso sirva de inspiração para os próximos alunos, porque a gente precisa preparar uma geração de profissionais que, eu brinco, né, não é aquele profissional para trabalhar na empresa sem pensar. A gente precisa de pessoas preparadas para pensar o mundo,
para pensar a coletividade, a distribuição de benefícios da natureza para esse mundo, a geração futura. A gente já sabe que agora a gente está medindo as crianças que estão nascendo com o número de ondas de calor que essas crianças vão viver, né? Então, isso é muito triste. Então, a gente precisa formar uma geração de profissionais preparados para lidar com essa nova realidade, principalmente para a gente que vai estar ali daqui a 20, 30 anos, na terceira idade, que a gente vai precisar, né, vai estar em um planeta mais quente, e uma cultura que não se respeita muito o conhecimento dos mais velhos, né, a vida ali, a experiência mais idosa, né. E além disso, como cientista, o que ficou claro nessa COP é que a gente precisa fazer ciência atrelada com política pública. Não que a política pública influenciando diretamente a pesquisa científica, mas a gente precisa que a pesquisa científica informe política pública, tá? A gente não consegue influenciar, não consegue determinar, mas a gente consegue informar. E é fundamental, e a gente está vendo isso em todas as COPs. A gente precisa que as decisões políticas elas sejam baseadas em ciência robusta, em metodologias científicas testadas e que estão apontando que a gente está indo para um caminho que não é um caminho que vai ser muito sustentável para a nossa própria sobrevivência daqui a algumas décadas. Então são essas duas coisas. Precisamos trabalhar a geração futura, tá? A geração aí que está saindo da Exalc, essa geração de profissionais, mas também que a pesquisa científica ela esteja preparada para traduzir seus conhecimentos para tomadores de decisão, para que essas decisões sejam as mais acertadas possíveis. O próximo encontro acontece quando, professor? Parece que já foi marcado, né? Próximo encontro e já tem, inclusive, a sede. Sim, vai ser na Turquia, tá? A gente teve uma discussão durante muitos dias, durou a primeira semana inteira, que era, Turquia queria fazer a próxima COP e a Austrália também. E se não chegasse a um consenso dos dois países, teria que ser na Alemanha, né, porque a sede está lá. E daí vai ser na Turquia, mas vai ser presidida pela Austrália. Então, as duas nações chegaram a esse consenso. Há uma expectativa muito grande na COP seguinte, que vai ser na Etiópia. Então, esse movimento de ter ido para Belém, na Amazônia, com todas as dificuldades, cresceu esse movimento dos países de desenvolvimento, dizendo, eu também quero mostrar minha realidade. E eu quero ser incluído nesse debate. Exatamente. Perfeito. Professora, para encerrar, quem quiser conhecer um pouquinho mais da pesquisa, do trabalho que a senhora conduz aqui na Exalc, como é que pode proceder? Bom, eu sou coordenadora do Laboratório de Educação e Política Ambiental. A forma mais fácil de entrar em contato com a gente é através do nosso Instagram, OCA-Exalc. Nós respondemos com muita agilidade ali todas as mensagens, recebemos muitas mensagens todos os dias e também o laboratório está sempre aberto, tem sempre alguém. Nós temos parcerias muito fortes com outros laboratórios aqui da instituição. Então, estamos abertos, tá? A parceria, a pesquisa conjunta, trabalhamos muito na área de educação ambiental e hoje muito focado nessa questão mais crítica da política pública. Então, nós estamos também liderando uma série de formação para outros laboratórios sobre esses assuntos. Perfeito. Professora Natália, mais uma vez, muito obrigado por abrir um espaço na agenda para nos visitar e para conceder essa entrevista. Eu que te agradeço, Fabiano. Esse espaço é fundamental, porque pesquisa que não é comunicada, ela fica... Antigamente ficava numa biblioteca, né? Agora ela fica ali no computador perdida. Perfeito. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa O que Diz a Ciência, abrindo essa série especial sobre a participação da Exalc na COP30. Eu lembro que as suas críticas, dúvidas, sugestões, comentários são sempre muito bem-vindos. Então use os nossos perfis nas redes sociais. Será um prazer receber e responder o seu contato. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau!